avaliação, né? Fez um doutorado na área da avaliação e tem assim, pensado e pesquisado bastante sobre isso. E aí por isso que eu chamei ele, beleza? Tranquilo, para ajudar a gente nessa discussão. Só uma, assim, com relação à nossa avaliação aqui da disciplina, só lembrando que a gente está separando a aula em dois tipos, né? Hoje é debate temático, então para vocês fazerem, o trabalho de hoje é a resenha do texto de referência que está lá, tá? É claro que vocês podem tirar ideias da discussão que a gente vai ter aqui agora, mas a referência principal é o texto, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Rafael, por favor. Gente, boa noite. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Só para a gente. Acho que é uma pergunta básica, para a gente começar a conversar. Prova é avaliação? São sinônimos? Não, então não, por quê? Tudo por quê? A prova ela mede o conhecimento naquele momento, ela não está avaliando nada, ela só está sendo um instrumento bem qualitativo, diria, tá? Só meio que medindo o quanto aquela pessoa sabe naquele momento. E de forma ruim, porque ela vai gerar um certo desconforto por ser uma prova pelo histórico de como prova é vista pelo aluno, de forma que aquela medição vai ser falha. Aquela medição não vai pegar o que o aluno sabe, vai pegar o quanto ele conseguir desenvolver, mesmo estando nervoso, mesmo estando ansioso por aquela medição. Alguém discorda? Então, o Lucas falou, a prova mede o conhecimento, ele começou falando isso, né? A prova mede o conhecimento do aluno na hora. Mas na verdade não é nem isso, é pior ainda, né? Porque tem muita coisa que interfere na prova que não é o conhecimento, mas nem o conhecimento na hora. Como você está se sentindo, a sua relação com o professor, se você dormiu bem, se você está com fome. Então, gente, aí nessa frase, acho que pode começar daí, a prova mede o conhecimento na hora, né? Eu vou tirar na hora um pouquinho. Eu acredito que uma grande parte dos nossos colegas de profissão acreditam que a prova de fato mede o conhecimento. Eu acredito em duas perguntas. Se fosse um raio-x. Se fosse. Como se você fizesse uma foto e medisse com ela o que você aprendeu. E a primeira pergunta vocês acham que alguns de vocês falam que não mede, mas existe então outra coisa melhor para medir isso? É a primeira pergunta. E a segunda, mais difícil: conhecimento, aprendizagem, pode ser medido? Vamos na primeira, que é mais fácil. Só que o que é medir, né? Medir em geral é atribuir um número para expressar alguma grandeza, digamos assim. E aí, gente? A gente tem que participar. O que vocês acham? Fala aí. Para a primeira pergunta, eu acho que a prova sozinha ela não vai avaliar nada. E também ela não vai medir. E para a segunda, também sozinha não mede nada. Porque como já foi muito medido aqui, ela está ali para poder tentar medir naquele momento aquele conhecimento que a gente vê que na prática não mede naquele momento por livro nenhum. E aí, ela sozinha não vai fazer nada disso acontecer. Eu acredito que uma avaliação contínua, com métodos de listas semanais, ou até mesmo método onde o aluno ele consiga entender onde ele está errando para ele poder ir e voltar, isso vai tentar medir muito mais do que
Vitor, alguns semestres atrás, me mostrou a existência que é a matemática problematizada, junto com a avaliação continuativa tópica na sala de aula, é muito bom. Por quê? Você não vai ver como o aluno resolve, se ele aprendeu ou não resolveu, mas como ele está raciocinando para tentar resolver aquilo. E você, aí sim, avalia a evolução do raciocínio daquele aluno. Está em que período? Vocês estão na faixa do quarto período, mais ou menos? Tem gente de segundo, quarto, segundo, beleza? Ok. Acabou de falar. Desculpa. Pode continuar. E aí você consegue avaliar a evolução desse raciocínio e consegue não impor a ele uma forma, mas sim direcionar ele para que aquele raciocínio dele leve ao resultado. Mesmo que mais trabalhoso do que a forma que você conheça é o raciocínio do próprio aluno, é a evolução do próprio aluno, é o conhecimento dele sendo formado. Beleza. Vocês tiveram algum exemplo de avaliação, de um instrumento avaliativo, melhor dizendo, como o que ele descreveu em matemática, além da disciplina do Vitor? E aí, algum que você pudesse narrar para a gente? Evolução das ciências da matemática com o Thiago Barros. Esse semestre ele está fazendo uma avaliação semanal. Toda semana a gente faz de matemática pura. Matemática pura? Eu tive isso em álgebra 1, isso na pandemia só. O professor ele passava semanalmente algumas questões para a gente fazer e isso contribuía para a prova. E aí a prova dele é em cima dessas questões. Alguém viveu isso em matemática, alguma disciplina de matemática pura, alguma coisa diferente? Pode contar para a gente? Quem é que professor dessa? Era o Amit. Isso foi em 20.1. Aí depois quando ele deu de novo. Isso foi no PRE. Era porque ele deu de novo ele já não fez mais isso. Uma pergunta que eu fiz para o João Dias, última questão. A gente investigou os professores de álgebra linear das universidades todas. O que eles fizeram na pandemia, lá para o projeto final. E aí alguns falaram, não, a gente avaliou métodos diferentes e tal, durante a pandemia, no EAD, beleza. E aí, o que você vai implementar disso quando voltar? Não, quando voltar, voltou normal. O senhor falou de álgebra linear, eu lembrei. Semestre atrasado, 22.2. Eu fiz a aula de linear com o professor, agora me fugiu o nome dele, mas ele não deu a matéria no unificado, ele deu no unificado. E semanalmente também tinham listas de exercício baseado num livro que ele usava da disciplina, e aí a maior parte dos pontos dele eram dessas listas. Ele dava provas parecidas com as do unificado para a gente fazer, mas isso não contava muito. Acho que essas provas eram 1/3 da nota, enquanto as listas eram todo o resto da nota. Não. Ai, Jesus. Eu vou perder no classe, não consigo. É Milton. Paulo Amigos. Não, Milton, Paulo Gordinho. Isso. Beleza. Aqui não é FMJ, no Cefet, quando eu entrei em engenharia, como aqui não é FMJ, a gente em educação faz um pré-curso de programação, que é a computação 1, para a engenharia faz o 1, 2 e 3. E o professor de cálculo, utilizando-se desse conhecimento do aluno, a avaliação dele era a seguinte: ele terminava o tema da aula, mais aulas, e o aluno tinha que fazer uma calculadora utilizando aquele tema, uma calculadora que calculasse aquilo, utilizando a visão técnica de computação por isso. Gente, conhecimento e aprendizagem pode ser medido? Fala, o que você acha? Tem vergonha? Ok.
gente pode medir o conhecimento de alguém. Só uma observação. Eu acredito que algumas pessoas aqui na sala acreditam que você pode medir, mas não queiram falar. Não tem problema apresentar um contraponto, ok? Pelo contrário, seria enriquecedor. Vocês acham que a prova mede o conhecimento de alguém e o conhecimento pode ser medido? Ninguém acha isso. Ou seja, vocês vão sair daqui. Eu não ia falar assim, eu sou um discursinho, contrato um monte de gente daqui. Sou um mega empresário, vou contratar vocês, vão chegar na aula, vocês não vão aplicar a prova, na escola que vão trabalhar, porque vocês não acreditam nisso. É isso? Na escola. Vocês têm que achar alguma coisa, não é possível. Assim, isso é bem. Infelizmente, a gente precisa aplicar a prova, porque a gente refez o sistema. Principalmente em colégio particular, porque as provas elas vêm, ainda mais de rede, as provas vêm direto da rede e a gente é obrigado a fazer isso. Em colégio público, isso já diferencia um pouco. No colégio público, o professor ele tem liberdade para decidir o método avaliativo. Mas, muitas vezes, a gente não consegue fazer um método avaliativo consistente, no sentido de fazer uma avaliação contínua com aqueles alunos, e aí, sei lá, dar uma prova e fazer uma avaliação diagnóstica com cada aluno, porque muitas vezes a gente tem que dar aula em 4, 5, 6 colégios. E aí fica esses 4, 6 colégios com 40 alunos em cada colégio, 80 alunos em cada colégio, o que vai dificultando cada vez mais. E aí o sistema acaba engolindo a gente pro próprio sistema. Infelizmente. Mas a vontade realmente é sair daqui e falar assim, não, acabou, fazer um negócio melhor. Ele falou de outros métodos avaliativos. Me diga um pouco, faz parte. Acho que eu ia falar para ele que obrigado pela prova, você não é obrigado. Prova eu acredito que é uma forma de você avaliar. Não, mas particular. Eu sou obrigado pela prova. Ah, eu fico, você quiser. No quesito geral. Mas dentro do colégio particular, você consegue conversar com os treinadores, mas você dá uma parte da nota para outra coisa. Não, eu acho que eu entendi o que ele falou. Existem escolas, por exemplo, de rede. Sim. Que aí vem uma prova, lá, enfim. Exatamente. Ok. Entendo. E acho também que em algumas situações você vai conseguir dialogar. Mas a pergunta é, ok, vamos fazer outro instrumento. Qual? Prova oral? Conversar com o aluno? Ok, prova oral. Mas não é prático. Não, mas já imaginou o clima de tensão? Então, Você tem de análise, você fala assim, prova oral. Na frente geral. Para facilitar, vamos chamar uns 3 professores de análise aqui em calma para fazerem perguntas para você. Fazer uma banca. Eu faço isso com análise. Mas eles fazem eu esforço para, assim, na verdade é porque, como ele falou, não é prático, né? Mas assim, eu faço isso, mas eu faço com grande esforço para, eu nem chamo de prova oral, eu chamo de entrevista. Porque na verdade não é uma prova oral mesmo, mas depois eu falo mais. Então, vocês não conhecem outro instrumento avaliativo? Vou dar um exemplo do que eu tive no ensino médio. No ensino médio, eu falei que algumas vezes, eu fiz no colégio, que a professora, inclusive a amiga do Vitor, foi a Daniela Mendes. Sim, ele estava falando. Sim, e aí ela fui. E aí ela. Qual escola? Camargo, o colégio estadual de Camargo. Sim, eu visitei. Você morava lá agora? Legal. E aí ela nunca dava avaliação prova, no caso, dessa forma. Era sempre alguma coisa criativa que ela fazia. Mas era subversivo, né? Subordinado. Isso. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente foi fazer e ela avaliou muito prático. A gente estava trabalhando com livros de área, perímetro, e aí a gente trabalhou um projeto que a gente media o fundo do pão, como ele crescia e tal. E aí esse foi o método avaliativo que ela fez com a gente. Deu prêmios e tal. E aí foi em grupo enfim. Gente, sobre a Daniela tem um site, eu não sei se é dataativo, Laboratório Sustentável de Matemática, que tem esse experimento que está se referindo, do bolor do pão, muito interessante. Lá tem vários outros que podem ser usados.
vale a pena acessar. Como eu disse, ela foi minha aluna e hoje ela é professora da UERJ, né? Eu tô pro lado de Israel, mas nunca vai chorar. Gente, então, ele fez uma espécie de experimento, então, com um método avaliativo. Vocês conhecem outro? Além de prova, experimento, prova oral. Vamos saber matemática. Nenhum outro professor da escola, do ensino médio, fez outro instrumento avaliativo que não seja prova. Trabalho de campo, com relatório. Em história, a minha professora também é Camargo. Ela fazia a gente criar uma peça sobre um tema, sobre algum tema da história que ela dava. Gente, é Camargo, mas um pouco diferente, tá? Não, mas é sério, foi um projeto. Eles selecionaram alguns professores que achavam que faziam uma pegada um pouco diferente, uma escola de trabalho do laboratório, tem uma coisa diferente. É uma escola do Estado, tá? Estado. Escola da SEDUC, daí é estadual. É importante dizer também. Escola particular. Exatamente. Num lugar pobre. Um lugar essencialmente pobre, um lugar abandonado, carente. Barra do Guaratiba. Tem gente lá que faz educação de alto nível. Ok? Embora não saiba o que é alto nível. Outra discussão. Que é qualidade. Gente, vamos lá então. Seminários. Ninguém foi para o seminário em nenhum momento na vida? Fala, garotas. Em que disciplina? Geralmente era história ou sociologia. São de humanas. Vitor, vocês de exatos de humanas. E vocês são de quê? Só o pessoal falou humanas. Tem um cara lá assim, que fala humanas, sou de exatas. Então, eu achava que eu era de exatas. Aí eu percebi que para dar aula tinha que lidar com gente. E aí, só o conhecimento de exatas não dá conta. Além de tudo, nossa profissão é uma profissão essencialmente de humanas. Magistério é uma profissão de humanas. Se você for um pesquisador, matemático, o que é? Exato. Enfim, seminários vocês já conhecem, o pessoal de humanas já conhece. Vocês já ouviram falar de prova em fases? Não? Olha, rapidinho uma prova em fases. Você pega uma prova normal, aplica. Porque a prova tradicional é horário cronometrado, né? Tem um horário para começar a terminar. Normalmente é sempre consulta, não é isso? Você aprende a aula inteira dialogando, conversando com as pessoas, mas na prova tem que ser individual. Ok? Aí a professora corrige, tem uma nota, te devolve. Essa é a prova normal, ok? Todos nós fizemos, a vida inteira. A prova em fases, você quando recolhe, ao invés de você atribuir nota, você analisa o que o aluno pensou, o que ele construiu, o que ele produziu. E aí, em vez de só classificar de certo e errado, você olha o que ali pode ser repensado, melhorado, questionado. E aí você devolve para ele, dando sugestões para correção, para outro caminho, sobre você pode ter errado aqui, incompleto. Se você fizesse isso, você devolve em outro momento, em outro momento ele continua. Ok? E aí você pode ter 2 fases, 3 fases, quantas fases você quiser. Existem colegas de cálculo de outras universidades que trabalham com isso, que aplicam uma única prova no semestre inteiro. Só que a prova vai sendo devolvida, vai crescendo. Alguns deles colocam já a prova até que nem deu ainda. E como você sempre vai voltar, você vai poder sempre rever aquelas questões. Ok? Esse é o modelo. Tem prova com cola. Não é a prova que você cola, é a prova com cola. Não sei se exatamente é o mesmo, mas a prova com cola, uma boa referência para uma professora chamada Regina Buriachi, lá da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Ela,
criou um modelo que é o seguinte: pega uma folha de A4, lisa, corta em 4, dobra em 4 pedaços, corta, tira um pedacinho daqui. Diz que o aluno pode fazer a cola que ele quiser naquele papel. É muito engraçado fazer isso para as crianças que perguntam: eu posso botar o tamanho que eu quiser? A cola pode? Frente e verso? Pode. A cola é sua. A única regra é que você não pode colar a cola de ninguém. A cola é individual. Aí o aluno pega a cola e leva para o dia da prova. Ele pode consultar aquela cola à vontade. Beleza? Esse é um método bem interessante. Só tem um detalhe legal nesse método. Você pode corrigir ou avaliar, por exemplo, a prova e a cola. Para pensar nisso. Vai ter gente que vai produzir uma cola muito boa. Eu já vi isso. Tem gente que não sabe nem colar. Que vai botar umas coisas que vai não ajuda em nada. Ok? Mas essencialmente, quem vocês acham que consegue produzir uma boa cola? Nunca estudou. Nunca estuda. Ou que estudou para produzir a cola. Né? Porque você precisa pelo menos ter uma noção da matéria para produzir uma boa cola. Então olha o potencial que isso tem. Se você olhar, se você for alguma coisa planejada, eles vão estudar para fazer aquele material e já vão estar estudando para a sua prova. Bem, existem outros, mas vocês responderam uma pergunta. A gente consegue medir o conhecimento de alguém ou a aprendizagem? Olha, eu vou começar a contar histórias, já que vocês estão muito quietos. Eu gosto de contar histórias. Vocês estão menos quietos do que normal, só para você ficar feliz. Mas fala, a gente falou. Eu também. Escola Lugar de Vida. Eu vim de uma semana de ciência, de uma feira de ciências, que é um caos. Opa! Gente, numa conceito de classe recente, ensino médio, lá no IFE a gente atua, eu dou aula no médio, na graduação e na pós. Então lá no conselho de classe, as pessoas não me conhecem ainda lá, que eu mudei de unidade. Eu trabalhava em Paracambi. Vocês sabem onde fica Paracambi? Alguém já pegou o ramal Santa Cruz? Já pegaram? Já foram até o final? Quando chega no final tem outro trem para ir para Paracambi. É lá que eu trabalhava. Ok. E aí quando eu venho para Nilópolis, as pessoas não conheciam. Primeiro conselho de classe que eu participo, no médio, vou falar, uma professora de química da turma do meu lado. Fala assim: você é de quê? Eu sou de matemática. Ela deve começar assim: tinha sabes. Olha, vamos ter um trabalho. Eu falei assim: eu não entendi. Porque o pessoal aqui é muito bonzinho. Eu falei: fala para ela que eu sou do time de bonzinho. Não. Ok, aí esperei. E aí seguiu o conselho de classe e tal. Aí no conselho de classe final, tinham 30 alunos. Ela aplicou prova de recuperação para 23 alunos do primeiro período. Ou seja, 7 alunos dos 30 passaram direto com ela. E ela falou assim: gente, apliquei então a prova aqui. Aí eu olhei a quantidade que está numa planilha que a gente recebeu e eu vi que eram 23 alunos. Eu contei, cara, muita gente. 23, eu fiquei quieto. Vou ficar quieto, vou arrumar o fundo. Primeiro quadro eu participo aqui. Não, vou ficar quieto. Aí o diretor que estava coordenando o conselho de classe: professor, e aí, como é que eles foram? Ela: olha, eu apliquei a prova de recuperação e ninguém se recuperou. Aí eu falei assim: então não foi prova de recuperação, tinha que mudar o nome. Bota a prova de constatação. Porque de fato recuperar não recuperou ninguém. E ela ficou assim meio. As pessoas não. Ela fez uma piada, não funcionou, o pessoal ficou meio sem graça assim. Mas de fato, repara, se você faz uma prova de recuperação, bota esse nome, e ninguém recupera, sabe que o problema está no outro? Mas olha só, aluno, mas será que o problema está no outro? Presta atenção. 23 alunos que assistiram a minha aula, eles fazem a minha prova.
E ninguém tira nota boa. Igual aqui, cálculo, 80% de aprovação. E as pessoas acham que era normal isso. Vocês acham que de fato o problema é de quem está do outro lado? Eu acho que não. Acho que a gente precisa pensar sobre isso. Repara, olha só, é uma questão de primeiro período, você falando de alguns. E esse caso, foi o primeiro período, mas é do médio, tá? Técnico. Então a galera tem 15 anos. Às vezes as pessoas falam assim, fulano só quer saber de namorar. Com 15 anos quer saber de quê? Eu tenho 54, não quero até hoje. Gente, que é a melhor coisa que isso? Tudo bem, mas às vezes a gente esquece que a gente foi aluno. E olha, detalhe, esses mesmos professores, quando estão numa reunião, direção, assistindo palestra bem, eles fazem exatamente as mesmas coisas que falam com você de classe. Exatamente as mesmas. Essa pessoa que está assim, coisa de classe. Meus alunos não saem do seu quarto. Mas tu também não sai. Ok? É só para as pessoas pensarem que tem uma coisa tipo aluno, professor, que eu acho que vale a pena a gente começar a questionar. E aí volto de novo. Gente, quando tem essa reprovação gigantesca, são de alunos de 15 anos. A autoestima vai lá para baixo. É só isso. Caraca, o tiro que dá na autoestima é absurdo. É absurdo. Aí você fala assim, mas espera aí, pessoal, a gente vai passar sem o cara saber? Esse é outro questionamento. Mas de fato, eu queria que vocês fizessem uma coisa. Pesquisa. Alguma pesquisa séria, científica, que mostre que reprovação ajuda muito. Achem uma. Vou repetir. Achem uma. Não estou falando de achismo, não. Eu acho que reprovar é ruim. Ou acho que não. Estou falando de uma que prove que pedagogicamente reprovar é bom. Eu pesquiso já há uns 8 anos na área. Nada. Nem português nem inglês. Mandarim eu não tentei. Não sei. Então, eu quero declarar que eu sou totalmente contra a reprovação da educação básica. Depois eu posso justificar. Mas basicamente é por isso. A gente tem que pensar alguém com uma reprovação produto do que ele é aluno. Uma reprovação é uma forma de dizer para o aluno que ele é um incapaz. Na verdade, eu acho que tem argumentos que você quer dar uma outra chance da pessoa rever aquilo, não sei o que, mas o malefício é sempre muito pior do que algo de bom que aquilo possa trazer. Na verdade, ao falar isso também, eu acho que a gente, quando eu falo isso, é pensando no outro modelo de escola, né? Assim, a escola tem que ser um lugar que as pessoas praticamente seguem. As pessoas ficam um determinado tempo dentro da instituição estudando coisas. Igual aquela questão da escola indígena, exatamente, 2 semestres atrás, a escola viva, que esse semestre não foi nem comentado. É verdade, não foi. Tem razão. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que aprender com a educação indígena, assim, com a educação quilombola, que tem outras. Não. Tem ainda outras variantes que eu acho interessantes. Então, uma escola da Ponte em Portugal, que é muito conhecida no mundo, mais conhecida, que não tem série, nem prova, nem sala. Sala do ponto que a gente pensa em sala. Essa exposição tipo é uma sala de laboratório de matemática. Os alunos desenvolvem sempre projetos. Assistam. A escola da Ponte tem muito vídeo na internet. Muito. É fácil de achar. Fácil. A escola da Ponte. Tem uma versão brasileira, que é o projeto Âncora, Cotia, interior paulista. Ela foi projetada dentro de numa lama de circo. Ok? Também não tem sala. Fala. A Escola Técnica Estadual de Transportes do Engenheiro Silva Freire, que não existe mais como era antigamente no laboratório técnico, não. Ela era uma escola aos moldes tecnicistas ingleses de muito tempo atrás, na época do início da ferrovia. Então, como é isso? Você entra como aluno quando você não é aluno. Você
um operador básico. Você vai aplicar o que você teve em sala de aula no chão da sala. E você não vai ser avaliado como aluno, você vai ser avaliado como operário. Você é bem avaliado como operário, você está apto a aprender outra parte do processo trabalhista da ferrovia. Você está ali tendo as aulas para ser um ferroviário, ou de elétrica, ou de mecânica, ou de sol, eram as modalidades na época. E era o tempo inteiro assim. Você tinha uma parte de sala de aula pequena e você tinha a aplicação daquilo em chão de fábrica. E o que era avaliado era o chão de fábrica. Gente, vocês sabem a diferença entre oração coordenada e oração subordinada? É a única diferença possível essa geração. Eu faço isso com todo, ninguém sabe. Contra-exemplo, vamos lá. Coordenada, eu acho que uma depende da outra, né? Coordenada não precisa. Não, tu vai perguntar para alguém que não saiba. Isso não esperava que ele soubesse. Dá um exemplo aí. Dá um exemplo pra gente. Oi? Dá um exemplo. Não sei. Ótimo. Eu só sei que uma depende da outra e Você pode sair pela porta, a não ser que ela esteja trancada. Isso é o quê? É uma subordinada. Se é oração, a não ser que ela esteja trancada, não faz sentido ser primeiro. Exato. Uau! Você pode sair pela porta, faz sentido sozinha. A não ser que ela esteja trancada sozinha, não tem sentido. Ela é subordinada. Legal. Pessoal, aprendi, acabei de aprender. Agora, só um detalhe curioso. Vocês estão falando agora com duas pessoas de, digamos, relativo sucesso na profissão que não sabiam o que é oração subordinada. E é verdade, não foi planejado isso contar. Vou pensar sobre isso. Onde eu quero chegar? Até que ponto que aquilo que eu estou ensinando de matemática é realmente necessário para a pessoa ter sucesso, pensando na educação básica, tá? Eu vi professor de isenção de baixo. Sempre tem aquele ditado, né? Pô, tenho 40 anos e nunca usei baixo. Eu tenho um ditado sobre o. Não, Bhaskara é pior, né? Porque Bhaskara é meio que. Como a gente come abacate aqui no Brasil, doce. Tipo, esse nome Bhaskara não tem em todos os lugares do mundo. É só no Brasil. E alguns lugares nem usam. Só agora no CAP, né? Que é uma parênteses. Já repararam que no oitavo ano a gente faz fatoração de tudo? Fatoração fator comum em evidência. Aí faz todos os tipos de fatoração que você possa imaginar. Agrupamento, trinômio quadrado perfeito, todos. Quando chega no nono ano, joga isso tudo fora e bota a forma de baixo para o brasileiro. Ele podia fazer tudo com fatoração que você ensinou no anterior, sabe? Para é toda fragmentada. E a gente reprova a gente porque não sabe baixo. A gente joga tudo que a gente ensinou no oitavo ano fora. Não serve para nada. Serve para aquele caso de fatoração que tem x nos dois termos. Ax ao quadrado mais bx. Bota x em evidência, no caso que a gente faz. Mas não fatora mais nada. E os caras já sabem fatoração por recurso. Mas falou bem. As pessoas dizem sucesso. Um dos fundadores da Escola da Ponte, José Pacheco. Então, não sei uma cidade, tem uma universidade particular lá que está dando palestra, eu posso assistir. E ele entrou para falar de avaliação. A primeira pergunta que ele fez é: olha, quem é de exatas não levanta a mão. Quem sabe a fórmula do volume da esfera? Gente, era uma plateia de 200 pessoas. Quantos vocês acham que levantaram a mão? O cara falou assim: não sei, não tem problema não saber. Alguém pode falar a forma do volume da esfera para ele? Não sei. Alguém aqui sabe a forma? Tem problema com saber. Oi? Isso, legal. Não, mas repara. Eu sei, eu lembro toda aula. Show. Se eu não fizesse, eu não tenho já registro. Não, mas repara um detalhe. Ele queria olhar e discutir a história do sucesso. Bastante como eu fiz nas orações, mas você quebrou. Depois o colega. Mas eu também não sei.
E eu tive uma professora, quando eu aprendi isso, não foi no nono ano. A minha professora, ela falou, gente, então, isso aqui, a gente vai ficar quase meio ano nisso. Vocês vão usar isso para praticamente nada na vida de vocês. E eu vou ensinar vocês a responderem as questões. Porque assim, cara, eu preciso que vocês respondam. Eu preciso que vocês vão bem na prova. Faça. E então, só vou precisar vocês a responder. Porque vocês não vão usar. Mesmo quem vai fazer letras, assim, não vai fazer nada. E vai, quando chegar na faculdade, vai ter uma diferença muito grande. Você vai aprender. Então ela fez justamente isso. Mas ela deduziu a forma? Não, foi em português. Dessa Com as orações. Ela só ensinou a gente a achar as orações porque ela falou que, como a gente não ia usar, a gente precisava saber para a prova. Porque eu tive uma prova. Ela é obrigada a dar uma prova. Você me fez essa é uma pergunta. É possível ensinar sem que o aluno aprenda? Quando só para a prova. Entendeu o que eu falei? Por exemplo, essa professora, você aprendeu, essa professora te ensinou para você. Não. É possível, por exemplo, dar uma aula de sei lá, cálculo aqui, ensinar para vocês? É possível ensinar sem que vocês aprendam? Mas acontece. A pessoa vai ler isso. Não, eu estou perguntando isso porque eu não acredito que haja ensino se não houver aprendizagem. Ok? É um pressuposto que eu carrego para a vida. Eu ensinei isso para os alunos, mas eu não aprendi. Você não ensinou. Você fez alguma coisa, sei lá. Mas ensinar, assim, você ensinou? Sim, então a primeira pergunta, precisamos aprender? Aprender, você ensinou. Porque as pessoas acham que aula, você chegar na frente das pessoas e falar para eles. Não é isso que é uma aula. Uma outra pergunta que eu acho bacana sobre a avaliação, que eu queria que vocês pensassem. A avaliação é justa? Quero falar de justiça agora. Alguém viveu, que pudesse contar pra gente uma experiência injusta quando foi avaliado em uma disciplina? Se sentiu injustiçado. Quem quer relatar? Falando comigo. Educação física era só futebol, eu negava. Educação física não era só futebol. Na avaliação eu deu zero. Eu falei zero. Educação física não é só futebol, eu não estava avaliando nada. Educação física é capoeira, Todo mundo viu o que ele falou? Ele foi avaliado em educação física, que era só para futebol lá. E aí, como ele não jogava futebol. Mas assim, matemática. Alguém foi avaliado, acha que foi avaliado injustamente? Eu acho que quando você estuda, mas mesmo assim não passa na matéria, não nada boa, você se sente um pouco injustiçado. Quando você estuda, Mas não tem uma nota boa. não tem uma nota boa. Mas por que você acha que é injusto? Eu vou fazer uma espécie de. Como se fosse advogado e professor. Mas se você estudou e não teve uma nota boa, não foi porque você não aprendeu? Por que seria injusto isso? Não sabe? Às vezes. Já tive princípio, foi injustiçado. Às vezes o professor cobra na prova, ou assim, de sala. Ok. Tudo bem que Não, mas isso não acontece aqui. Não acontece, gente. O professor cobrar, dar a aula nesse nível, cobrar. Dar aula brincando no parquinho, cobrar o bebê da russa, NASA, sei lá. Isso não acontece. Beleza, então um caso que você se sentiu injustiçado. Existe outro que vocês acharam que foi injusto? Diga. Olha, eu acho que isso acontece, mas a gente tem que tomar cuidado com um detalhe também. A gente está muito viciado em chegar na resposta, sabe? Às vezes a gente chega na resposta pelo caminho
que não é um caminho correto, digamos, ou esperado do ponto de vista matemático. Não, assim, estou só dizendo que pode ser, por exemplo, você colocou lá, vou dar um exemplo, tá? Teorema de Pitágoras, você colocou os catetos 3 e 4. Aí tu perguntou para o aluno lá, você esperava que eu colocasse x ao quadrado, 3 ao quadrado, ok? E aí simplesmente diz assim, 3, 4 e 5. E aí tu deu 0. Então, assim, nesse caso até dá para fazer uma discussão, mas estou só tentando mostrar que às vezes tem algo, mas eu concordo com você. É porque são duas coisas diferentes. Tem uma coisa que não pode ser só a resposta. Você pode chegar à resposta errada pelo caminho certo e chegar na resposta certa pelo caminho errado. É isso que ele está falando. Mas também existe que ela estava falando que é o professor só admitir uma forma de fazer as coisas, que é horrível. Mas são duas situações totalmente diferentes, tá? Sim, sim. Vou dar um exemplo para vocês. Um aluno uma vez me procurou, do médio, acho, tem alguns anos, que o professor tinha colocado um problema, o professor de física tinha colocado um problema que era tipo, uma distância, aí dava uma velocidade qualquer, perguntava qual era o tempo, não sei, um problema assim. Comparava dois tipos de movimento, de um carro e de um ônibus. E ele fez no regra de 3. E acertou, tá? Ele descobriu que tinha uma coisa que era proporcional, era ao mesmo tempo que os dois deslocavam, então a velocidade era proporcional à distância, diretamente proporcional à distância, ok? E ele sabia disso, fez. Montou a regra de 3 e resolveu. E o professor queria que ele usasse fórmula, que ele ensinou na aula. Esse talvez seja o caso que ela esteja questionando. A questão de usar a fórmula, se não está lá para usar a fórmula, eu resolvi não sou Ele perguntou o lado do fazer. Tira. Então. Essa aconteceu comigo uma coisa básica, por exemplo, o monômio de uma forma matemática, que é baixa, obviamente. Aí eu fiz produção, só que a professora não tinha feito produção dentro da aula, eu fiz no YouTube. Aí ela me deu 0 das duas questões. Que era para fazer a forma baixa, você estava tudo certo, fiz produção, coisa simples. Eu só simplifiquei. Aí eu achei bem injusto. Não, eu acho que a justiça, quando determinada questão quer apresentar um certo conteúdo, você faz aquele conteúdo, só que a banca, o professor, adiciona um detalhe, e se você não tiver observado aquilo, você vai errar a questão. Como uma pegadinha. Tipo isso, tem um concurso que eu fiz, quando muito tempo atrás, quando eu parece que eu fui fazer, por causa dessa questão eu não passei, e era porque eu fiz toda a conta certa, só que no final, eu não me lembro bem, mas era para, digamos, para achar o altura do triângulo, só que perguntou o prédio inteiro, eu esqueci de tomar a parte da base do prédio. Era de múltipla escolha? Hã? Era de múltipla escolha? Não, era discussível. Eu perguntei se era de múltipla escolha, porque em prova de larga escala, a gente, quando monta as questões da prova, a gente coloca uma coisa chamada distratores. Que é o seguinte, vamos lá, imaginar que tem lá um triângulo, lá, quer dizer, o alto da última torre, tem a parte de baixo, você tinha que fazer uma conta com um triângulo e somar a parte de baixo. E aí aqui em cima, tu achou 15 e aqui embaixo são 10 metros. A resposta é 25. A gente, quando monta a prova de larga escala, a gente é orientado a colocar 15 nas alternativas. E não é o objetivo disso, não é vamos fazer uma pegadinha. Tem outro objetivo. O objetivo é que quando você analise essa prova, faça as análises que se faz em larga escala, prova de larga escala, você verifique quem está sabendo mais ou menos. Então, acho que é meio contrário. Não é para pegadinha, é para quem sabe parte do campo, ou demonstrou algum conhecimento chave.
Ok? Mas a coisa parece às vezes que é meio. A gente talvez não entende, às vezes até desvirtuado um pouco do sentido. Mas vamos lá, gente. Então, a partir do que a gente falou, a avaliação é um processo justo. Sim, não ou talvez? Essa é aquela resposta assim, que estão querendo que a gente fale talvez. Agora é a ideia do capitão, sabe? Vamos lá. Eu não acredito que, de modo geral, os processos avaliativos são justos. Vou contar para vocês um outro caso. Antes de eu começar a fazer doutorado em avaliação, eu fiz mestrado em análise de erros, que você olhava o erro do aluno e tal, e eu achava que eu nunca mais ia ver aquilo na vida. Algumas coisas estavam de aula, mas aquela teoria e tudo, eu acabei usando no doutorado. Mas eu vivi aquela coisa do professor antes do doutorado, antes de ir pro livro, de dar 40, 50 tempos por semana. Isso acontece na vida de alguns professores. E aí, até penso que o colega falou, tipo, tá com um monte de turmas, assim, como é que tu vai fazer uma prova diferenciada com todos eles? Como é que você vai dar um feedback individual para cada um? Enfim, eu vi esse contexto. E naquele ano, eu participei de 2 conselhos de classe no mesmo dia. Um de manhã na escola particular, era uma turma de 8º ano. A turma, todos os alunos da turma eram brancos, com exceção de uma, que era uma menina, que era filha da faxineira da escola particular. Ok? Era uma escola de alto padrão. De modo geral, todos os alunos brancos, e nessa turma, todos eram brancos, com exceção de uma menina, que era a filha da pessoa que fazia faxina. Neste COC, os professores passaram um trabalho gigantesco no início de dezembro, perto da uma semana antes de fazer as provas finais, e todos os alunos fizeram, menos ela. Todos os meus alunos que estavam em preparação, incluindo ela, receberam esse material. Todos fizeram, menos ela conseguiu fazer tudo. Só tem uma diferença: todos eles contrataram ou professores particulares ou os pais sabiam. Ela não. A mãe dela não sabia matemática. Ela não tinha dinheiro para pagar um explicador. E aí eu briguei muito porque a gente ia reprovar a única aluna pobre da turma. As pessoas dizem, mas caraca, professor, é aí que a gente vai alimentar as desigualdades. Eu não tenho a mesma chance de estudar dos outros. Já viu aquela história da corrida? Já viram? Bota as pessoas enfileiradas, dá um passo que estuda inglês, dá um passo que tem os pais apoiando a vida inteira, dá um passo que trabalha. Quem é que trabalha? Alguém aqui acordou antes das 5? Levanta o braço. Cara, acordar antes das 5, tá dando aula até das 9, 10, aí é brabo, gente. Quem trabalhou, tornou o chefe o dia inteiro para estar à noite, é brabo. Às vezes a corrida não é justa, né? Mesma coisa para todo mundo. Beleza. Aí eu saí de lá, eu fui voto vencido, ela foi reprovada. No ano seguinte ela saiu da escola. Eu encontrei com a mãe dela, e a mãe dela foi convencida disso. Coloquei ela numa escola melhor para ela. Eu não entendi. Que escola seria melhor para ela do que aqui? Não, uma escola que só faltou falar assim, que seja condizente com a nossa situação, ou que seja condizente com a situação cognitiva dela, ou positivo, sabe? Mais fácil, porque ela não é tão inteligente quanto os outros. Eu discordo. Eles chamam isso às vezes de profecia autorrealizada. O aluno que é eleito pela escola para ser bom aluno se torna bom mesmo, e o aluno que é eleito pela escola para ser mau aluno se torna mal mesmo. Porque aquele que é escolhido para ser bom, ele tem todos os privilégios da própria instituição de escola, e o outro tem todas as desvantagens. Né? Vou aproveitar e contar uma história também, agora depois tem que parar com o intervalo. Vou contar uma história rápida também sobre
se ainda é assim, mas por muitos anos foi assim. Eles têm um sistema lá que as turmas nas escolas públicas são separadas, tipo turma A, turma B e turma C. Uma turma dos mais fracos, uma turma dos médios e uma turma dos mais fortes. E quando isso foi implantado, o objetivo declarado, assim, a intenção, que eu acredito até que tenha sido com uma boa intenção, seria para ajudar os mais fracos a melhorar. Então, aquela turma dos mais fracos teria mais atenção, assim, para ajudar eles a melhorarem. Só que nunca aconteceu isso, aconteceu o contrário, né? Tem várias pesquisas estatísticas e essa separação, né, entre turma A, B e C, não é esse nome, enfim, são 3 níveis. Ela é feita, tipo assim, no Fundamental 1, quando o aluno entra na escola, então numa idade muito jovem, né? Assim, os alunos, tipo, não lembro exatamente, mas são alunos tipo, de 6 anos de idade, eles são classificados. E tem muitos dados estatísticos que mostram que o aluno que entra lá como se fosse o equivalente ao Fundamental 1, na turma mais fraca, ele tem pouquíssima probabilidade de chegar à universidade, por exemplo. Ou seja, não funciona isso. E quando eu estava lá, uma vez num evento, eu assisti uma apresentação de um trabalho, uma pesquisa, que o cara entrevistou os professores que fazem essa classificação. Então, os professores que avaliam os alunos, crianças de tipo 6 anos, e que avaliam e classificam. Então, para entender como os professores fazem essa classificação. E aí, obviamente, apareceu tudo. Os brancos vão estar numa mais na Inglaterra, né? Recente é um país muito multirracial, né? Porque, obviamente, a Inglaterra de origem é branca, mas nos últimos, assim, 40 anos teve muita imigração. Então, tem muita população negra, asiática, árabe, que não são, ou seja, não brancos. Então, esses quase todos ficam na turma C. Então, ele mostrou depoimentos desses professores que fazem a classificação, dizendo como eles classificam os alunos. Aí tinha coisa que era assim: por que você botou isso na turma A? Porque ele é tão bonitinho, ele é lourinho de olho azul. Assim. Aí esse era a turma A. E tinha umas falas que eram assim, os professores que falavam: esse aqui tem o sotaque da rainha, the Queen's accent. Porque na Inglaterra tem uma coisa que sotaque está muito associado à classe social, muito mais do que aqui. Aqui também um pouco, né? Assim, tem certas linguagens, mas lá é muito mais do que aqui. Assim. Então, tipo assim, tem uma forma de falar que é associada à família real, certos termos, não sei o quê, e aí a pessoa falou isso. Que ele fala como a rainha, então ele foi para a turma A. Assim. Então, esse tipo de coisa, né? Assim. Nessa experiência na Inglaterra, acho que isso ficou muito explícito, né? Assim. Mas eu acho que a nossa escola no Brasil faz isso também, de outras formas, né? E o que o Rafael falou foi um exemplo disso. Continua fazendo. Só alguns detalhes para implementar. Se vocês pesquisarem na internet reprovação, por exemplo, com questões raciais, vocês vão ver que no Brasil ainda se reprova a maioria dos alunos reprovados são alunos, por exemplo, pardos, alunos árabes, ou pretos. E aí, todas as minorias que você imaginar são os alunos que mais reprovam, ok? Mas olhar para o estado sobre classe social, renda familiar, reprova na parte dos pobres. Pessoas estranhas, a gente vai ter também uma aula aqui sobre questão de LGBT, tá? Pessoas estranhas não conseguiram nem ficar na escola. Elas são tanto em situação de bullying, tanto dos colegas como dos professores, que elas em geral não conseguem nem terminar o Fundamental 2 das pessoas. Nesse mesmo dia, lá nesse COC,
Ok? Da Só manhã. contar outro dia, dois alunos minha contou no primeiro segundo, aconteceu no primeiro segundo, que houve um episódio de racismo na escola. Um aluno negro, resumidamente, foi chamado de macaco pelo outro aluno branco. Aí esse aluno negro respondeu para o aluno branco: fogo dos fascistas. Fogo dos racistas. Foi uma reação a ter sido chamado de macaco. O aluno negro foi suspenso, o branco não. Só isso. Nesse mesmo dia eu saio e vou para a escola que eu trabalhava no programa de educação de jovens e adultos. Vocês sabem como funciona o PEJ no município? E até vai pensar em questão de possibilidade. O PEJ é um programa, não sei como é que está andando hoje, né? Mas na época, a maior parte das aulas era à noite. E aí quando você entra no município do Rio de Janeiro, prefeitura do Rio de Janeiro, tu tem lá um salário, e à noite você ficava todos os dias da noite. E aí tinha um aumento salarial de 80%. E eu tinha que ir para a noite. Ok? Até por isso. Então trabalhava no PEJ. No PEJ não tem obrigatoriedade de prova. Aqui na aula de manhã no município tem umas provas aplicadas pela própria prefeitura, algumas provas de larga escala, mas no PEJ não. Faz da maneira que você quiser. E aí tem uma parada também interessante. Não existe a nota de matemática. É uma nota global. Você tem que fechar com seus colegas das outras disciplinas. Primeiro eu achei isso estranho. Tá bom, mas vamos lá. E aí, inicialmente eu achei isso maravilhoso. Falei, caraca, vou conversar com meus colegas, a gente vai fechar uma nota coletiva. Vou olhar de uma perspectiva macro, não só da minha visão limitada da minha caixinha de matemática. Coque, primeiro coque. Vamos lá. Fulano. Acho que ela não usa muito bem não, mas é quietinha. Vamos dar uma nota boa. Entendi. Mas o que sabe só? O que você avaliou e tal? Ou seja, e fulano? Mas fulano é meio zoneado, sai da aula toda hora, agitado, fala palavrão. Muito reprovado. Vamos reprovar? Ou seja, virava uma coisa completamente subjetiva sobre coisas que não eram talvez o que deveria estar sendo avaliado. E aí tem outro detalhe, gente. Vocês vão perceber isso. Normalmente alunos muito agitados, muito mal educados, eles são péssimos para se dar aula, ok? Não quero dizer que é uma maravilha ter um monte de aluno mal educado na sala de aula. Não, é terrível. Mas não é isso que a gente avalia. Senão a prova vira um acerto de contas. E pessoas que têm estereótipos bonzinhos, quietinhos, são ajudados. Ok? E eu também não quero que meus alunos sejam passivos, quietinhos, inofensivos. Eu quero que eles pensem. Sejam eles mesmos, ok? Cada um tem seu jeito. Mas que eles reflitam. E aí, em geral, ou seja, nesse dia eu voltei transtornado para casa, porque eu briguei de manhã no bloco e briguei no último bloco. Ou o cara que briga nos contos. E aí decidi pesquisar a avaliação. Enfim. Gente, primeiro, só falar uma coisa mais teórica. Prova no instrumento, avaliação no processo. Ok? Prova tu aplica lá, colhe os dados. A avaliação, tu pode fazer uma avaliação através daqueles resultados da prova? Sim. Mas a avaliação é muito mais que só aqueles resultados. Ok? Outro detalhe. Esses resultados eles são muito interpretativos. Eu posso dizer para vocês claramente, se eu pegar uma prova para vocês hoje e entregar com gabarito, vocês professores, e vocês corrigirem a mesma solução, a mesma prova do aluno lá, entendeu? Quero para vocês. As notas vão ser absurdamente diferentes. Ou seja, para alguns de vocês esse aluno vai ser reprovado, para outros vai ser aprovado.
Prova de matemática. Não estou falando prova de filosofia ou coisa de uma redação, deve ser mais complicada ainda. Prova de matemática. Ok? Terceira coisa. A gente pode fazer uma prova que as pessoas aprendam com ela. Essa ideia que a gente falou de prova de fases, prova com cola. Mas aí o aluno vai perguntar para vocês: peraí, professor, mas eu entreguei na primeira fase a prova toda certinho. Ele não. Ele errou um monte de coisa, recebeu a segunda fase, teve sua ajuda e aí ele fez a prova toda certa. Quando o aluno questionar para você, isso é justo? O que a gente vai responder? Eu acho. Repara que quando a gente pensa em instrumentos insubordinados, subversivos, sei lá, a gente está tendo um problema da justiça que a gente acredita. Então, por isso que eu perguntei a vocês: a avaliação do processo justo? Vamos, gente? Sim ou não? Por quê? Eu acho que é mais um processo de equidade do que de justiça. Então, me explica. Eu acho que a avaliação avalia se o aluno sabe o conteúdo, mas também como ele usa o raciocínio dele, como ele usa aquele conteúdo como ferramentas para resolver o problema. Tá. Acho que a avaliação também é isso. Não é só quando ele aprendeu, mas quando ele desenvolveu. Então eu acho que em diferentes casos um aluno vai demonstrar mais apreensão e o outro mais desenvolvimento de habilidades, certo? E aí eles podem ter, por exemplo, um pode ter acertado muito a questão do conteúdo, certo? Ele sabe os termos, enfim, os procedimentos, mas o outro talvez nem tanto, mas ele desenvolveu às vezes uma habilidade mais apurada do que o outro, que mais decorou do que desenvolveu uma certa habilidade. Então ele pode cometer mais erros conceituais e algo assim, mas ele demonstra no procedimento dele, no desenvolvimento dele das resoluções, habilidades que o outro não desenvolveu. Então talvez esse esteja julgando e talvez perceba essa diferença mais superficial. Existem erros diferentes? São erros conceituais. Qual tipo seria conceitual? Por exemplo, o aluno utilizar, posso dizer, anotação errada, o aluno utilizar, por exemplo, uma demonstração, ele falar por causa do teorema de Pitágoras, ou na verdade pelo teorema de Tales, ele fazer alguma confusão de associação a quem pertence, ou errar o nome de uma propriedade, ou errar, sabe? Mas ele entendeu o processo, mas ele errou, às vezes, o nome. Qual seria o erro não conceitual? Ajudem ele, gente. Só tem erro conceitual? Acho que não. Existe um erro de lapso? Alguém que já errou conta básica numa prova que não sabia? Alguém já errou aqui dando aula numa conta básica no quadro? 7 vezes 8. Esse erro é porque eu não sei. O que é base binária, gente? Base binária é o quê? Oi? Base 2. Como é que é isso? É um jeito de escrever os números, é isso? Sim. Contem aí na base binária. 0. 1, 0. Pode dar uma roubada e chamar de 10. Não, para ficar mais fácil, vai. 1, 10, 11, 100, 100, 101, 111, 1000. show. A gente usa base 10, certo? Mas você já para pensar que às vezes na educação a gente pensa em base binária? A
gente classifica, repara, a gente botou as pessoas, tipo, como a gente falou agora há pouco, né? Tipo, você é o cara que sabe, você é o cara que não sabe, você é um bom aluno, você não é. Certo e errado o tempo todo. Não, reparou que a nossa educação é uma dicotomia. Ou está certo, ou está errado. Ou você sabe, ou você não sabe. E acho que essa ideia está muito presente na educação, sabe? Você sempre classificar como certo, errado. Eu queria fazer uma pergunta, não para responder, só retórica. Você já está pensando o que espera vocês, quando vocês estiverem em sala de aula? Deixa eu explicar. Eu lembro de ter tido um aluno de inclusão na minha sala, na minha formação toda. Ele era ridicularizado por todos nós. Eu não sei o que ele tinha. Nem os professores sabiam. Ok? Ele era ridicularizado, assim, a gente brincava com ele. Então, eu lembro que teve um momento que eu comecei a sentir dó, pena, e parar de suar. Eu lembro que você vivia essa transformação. Eu comecei a brigar com as pessoas que suavam. Algumas leis de inclusão, graças a Deus, foram feitas ou pensadas, e a gente vai ter cada vez mais alunos de inclusão em sala de aula. Alguém que já está em sala de aula e tem alunos de inclusão? Lá no IFE, a gente tem o primeiro aluno de licenciatura em matemática cego. Está sendo um grande desafio. Nós somos os primeiros professores de matemática cegos formados no Instituto, com certeza é o primeiro. Não sei se você já tiver alguma experiência em uma cego, licenciatura surdo, cego. Eu acho que, não sei, cego talvez seja mais difícil. Sensação, tá? Então, assim, vocês vão ver um ambiente de inclusão muito maior do que nós. Eu já tive um aluno cego que ele era de informante. Formou, ele trabalhou no Lloyd Hobbs. Inclusão é uma coisa que vai mudar muito. E aí, vocês vão pensar em como avaliar essas crianças. A gente teve aula sobre o PCD, depois certo? Você vai ter com certeza uma sala com mais diversidade. Recentemente a gente participou de um congresso e eu me dei conta, na hora que a gente foi almoçar lá, que era a primeira vez na minha vida que eu estava numa mesa com um travesti. Eu nunca. Vai vir aqui falar com vocês. Olha só, repara, eu nunca, e eu depois na hora, pensando naquilo, eu pensei assim, caraca, será que onde estavam essas pessoas? Gente, onde estavam os alunos de inclusão na década de 80? Trancados em casa, alguns acorrentados, presos, ok? Onde estão essas pessoas escondidas? A gente está vendo muito de chat GPT, de inteligência artificial. Para pensar como vai ser complicado avaliar com trabalhos assim. Os alunos. A gente diz exercício, será que eles serão legítimos fazer? A gente tem preocupação de cola, né? Nessa mentalidade que a gente tem individual, de avaliar só o cara lá, tem protetor sozinho, será que vai ser? Então eu queria pensar na justiça nesse aspecto. Fala para a gente liberar o outro. Primeiro, a lei de inclusão é muito boa, mas ela marginaliza alguns outros tipos de PCD, como a lei de inclusão acaba as escolas especiais para PCDs. E algumas crianças, como a minha irmã, não conseguem estar numa sala inclusiva. O que você faria? Não conseguem estar numa sala inclusiva. Ou então um aluno que a gente teve, foi o Alnani, né? Ele conseguiria estar numa sala inclusiva.
você imagina o Lila Zero, que ele consegue, com raciocínio bruto, empatar com o Scott Fischer, que é o maior computador do mundo de raciocínio bruto e de jogos de xadrez e matemática. E ele é de graça na Google, se você botar lá para uma questão que o Lila Zero fazer, ele vai fazer. Eu posso falar depois do intervalo? Fala. Agora? Né, que eu estou fazendo estágio no Pedro II e lá de São Cristóvão. E assim, eu tive a oportunidade de participar do COC também, Conselho de Classe. E assim, eles estavam conversando sobre o processo avaliativo, né? E as notas horríveis, né, no processo. Só que lá no Pedro II em específico, eles têm como se fosse um departamento chamado NAP, que é para pessoas com necessidades específicas. Só que o que eles ponderaram ali? Para cá, o que os professores recebem? Eles recebem uma lista com siglas, né? Essas siglas são as necessidades específicas de cada aluno. Aí para cada sigla eles têm que fazer uma prova diferenciada, uma prova adaptada para cada um, né? Junto com os professores em colaboração com o NAP. Aí o que eles ponderaram ali? Eles passam mais tempo produzindo provas, depois corrigindo provas, do que dando aula em si. Eles fizeram uma conta. Eles passam mais tempo produzindo provas, todas as provas, depois corrigindo todas as provas, né? E do que dando aula. Aí outra coisa que eles ponderaram também. Será que para esses alunos, os alunos em geral, mas especificamente para os alunos com necessidades específicas, tem que ter realmente uma prova, e realmente essa prova, que é meramente uma adaptação, vamos supor que o aluno tem, sei lá, miopia, aí a prova está lá, eles botam em caixa alta, é isso. Ou então, são várias adaptações assim específicas. O aluno tem autismo, como é que eles vão adaptar uma prova ali com o aluno que tem autismo, específico para ele? Aí é sentar, conversar para cada um específico. Será que, aí eles ponderaram, né? Será que realmente isso é a maneira mais eficaz ali para lidar com isso? Porque eles perdem um tempo considerável com prova, com semanas de prova, corrigindo prova, fazendo prova, produzindo prova, do que dando aula, dando conteúdo. Qual o seu nome? Natan. Natan? Olha, gente, então a gente vai para um intervalo pensando na pergunta do Natan. Melhor é impossível. Como é que a gente faz nesse caso? Que as pessoas têm que fazer muitas provas adaptadas em várias situações. Às vezes não sabem nem como fazer essa prova adaptada. Não, eles ficaram ali batendo cabeça, ninguém sabia nada. E ele está perguntando, será que é esse o caminho? A gente pensa nisso, conversa nisso depois na volta. Beleza, então 8h10.